Muito boa noite, prazer estar contigo hoje na sessão com o Ricardo número 104, onde a gente vai falar sobre 3 erros na hora de encontrar os clientes ideais para o seu negócio. Se você me conhece ou se você não me conhece, eu sou o Ricardo Massou, eu tenho estruturado nos últimos mais que 17 anos no Brasil sistemas de vendas de alto impacto, estruturando produtos de alto valor, construindo times comerciais, tudo isso, Brasil e até mundo afora, e hoje acumulo algumas centenas de milhões de reais em faturamento em vários tipos de produtos e serviços. E aqui neste canal, eu te ensino a atingir mais do que 100 mil reais em 30 dias, indo desde estou sem cliente até o dinheiro na conta cliente feliz. E hoje vou abrir 3 erros neste conteúdo do dia que podem estar te impedindo de ter talvez os resultados que você quer no seu negócio. Se você não tem interessados e curiosos para o seu negócio, você não tem cliente. E aqui nós vamos ver como achar esses interessados e curiosos, não somente interessados e curiosos, não, interessados e curiosos ideais, que terão muito potencial para se tornarem seus clientes, se você não cometer os erros que eu tenho listado e que a gente vai abrir aqui em conjunto. Então, preparei esse conteúdo que está aparecendo aqui do seu lado na tela, se você está no YouTube. E é importante que, antes de começar, deixemos algumas premissas alinhadas. Então, antes de nada, tem um pequeno avisos e premissas que eu quero alinhar contigo. Hoje, neste conteúdo, onde a gente vai falar sobre esses 3 erros na hora de encontrar clientes ideais para o seu negócio, é possível que algumas premissas suas, da sua vida pessoal, ou talvez algumas premissas sobre seu negócio ou sobre sua vida profissional, possível que sejam quebradas. E talvez quebradas não no sentido de quebrar nada, sino que sejam desmanchadas, desorganizadas, para a gente poder reconstruir, tá vendo? Então é possível que sei lá, poderia ser que não, mas é possível que esteja, durante o que eu vou falando, durante este conteúdo de hoje, esteja rompendo, quebrando alguns paradigmas ou premissas que você tem a nível pessoal e profissional. Por isso, estas premissas e avisos são porque, se você vai continuar aqui comigo, você vai acompanhar esse conteúdo, saiba que tem um risco de que você saia daqui com alguma premissa pessoal, profissional, que esteja diferente, que esteja talvez reconstruída ou desconstruída. Tá vendo? Número 2, eu não falo, com isso não quero dizer que eu não me esforce para tal, né? Mas eu tento me esforçar para falar o que você quer, mas eu não falo o que você quer. E eu tento cada vez mais, como um grande desafio na minha vida, é entender esse profissional liberal e esse empreendedor a quem é direcionado esse conteúdo e a quem eu posso ajudar a alavancar esse nível de faturamento. Para isso, às vezes, eu não vou falar exatamente o que você gostaria de ouvir, mas eu vou falar o que eu tenho convicção de que vai te ajudar ao 100%. Então, quando eu falar uma coisa e é possível que você pense, não sei se isso vai me ajudar, isso não se aplica ao meu negócio, isso não se aplica à minha profissão, isso não encaixa para mim, se isso acontecer durante a minha fala, pense que pode ser que alguém está falando algo que não é exatamente aquilo que você gostaria de ouvir, e eu sei disso, e eu entendo isso, mas eu não estou focalizado em falar o que você quer ouvir, e sim algo que me convença totalmente de que eu estou fazendo o meu melhor para te ajudar. Para isso eu tenho que estar, e essa é uma coisa que eu estou me esforçando muito, eu tenho que estar constantemente me mentalizando para te entender mais o que você pensa, o que você precisa, seus desafios, seus problemas, suas dificuldades. Então, às vezes, quando a gente está muito dentro do problema, muito em cima do problema, a gente não consegue ver a solução. Eu penso que eu sou essa pessoa que está numa certa distância do problema. Então, é possível que eu fale alguma coisa que você não quer ouvir, mas isso pode ser que pode ter o poder de te ajudar muito. Então, mesmo que alguma coisa, quando bater no seu ouvido, possa te machucar ou incomodar, tenha calma, porque pode ser que logo mais você agradeça. Em uma próxima sessão, você agradeça. O meu conteúdo aqui e minha promessa do que eu vou continuar fazendo é conteúdo cada vez
mais prático para ajudar empreendedores e profissionais liberais a não cometer hoje 3 erros que são clássicos, típicos. 3 erros muito cometidos, né? 3 erros que acontecem muito. E a gente vai abrir eles e vai ver eles de várias perspectivas, esses 3 erros mais típicos, mais clássicos, mas desde o conteúdo prático. Isso que eu estou fazendo agora é a preparação para boa assimilação do conteúdo, tá? Seguimos. Pode ser que algum comentário que eu faça quando você escuta pode parecer não intuitivo. O que seria não intuitivo? Pode ser que eu fale alguma coisa, de alguma forma de fazer alguma coisa, alguma forma de se relacionar com um cliente, com um interessado, com um curioso do teu negócio, e que quando eu fale, você pense, isso não vai funcionar para mim. Ou isso não funciona. Às vezes, nem para mim, isso não dá certo. Olha, pensa que eu só falo procedimentos que eu já testei e validei comigo e com meus times no país onde você está, em vários modelos de negócios. Então, quando eu passo uma coisa para você, mesmo que possa parecer não intuitiva, tenta desconsiderar o valor da intuição. Não precisa ser intuitivo para funcionar. Isso que eu quero deixar contigo. Então, mesmo que eu fale alguma coisa que você fale, isso não parece intuitivo, desconsidera o valor da intuição e considera o valor do teste. Considera o valor da experiência, mas não da experiência pelos anos, sino de ter experimentado cada coisa que eu passo comigo e com meus times, com vários times, tá vendo? Muito legal. Seguimos com mais uma premissa aqui. É possível que, mesmo sendo conteúdo 100% prático para te ajudar a não cometer esses erros, mesmo com tudo isso, que você esteja preparado para que algumas premissas sejam desconstruídas, mesmo com tudo isso que eu estou dizendo, pode ser que para aplicação prática e como consequência resultado de algumas prevenções, proteções ou soluções para evitar ou controlar esses 3 potenciais erros típicos que a gente vai abrir aqui hoje, você precisa fazer algo fora da tua zona de conforto. É possível que você tenha que sair do normal. O que é normal? Normal é, até hoje, você ter atendido os clientes assim. É possível que este conteúdo exija que você faça isso de outra forma, de agora em diante, para ter um resultado diferenciado. Albert Einstein diz, uma das grandes frases célebres que ele tem é: definição de loucura é continuar fazendo a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Continuar fazendo a mesma coisa é zona de conforto. Então a gente vai ter que fazer algo diferente para ter um resultado diferente, e é possível, não para todo mundo, pode ser para você sim ou para você não, mas é possível que isso te exija sair da zona de conforto. Muito bem, seguimos aqui. Mais uma premissa: pode ter o poder transformacional para o seu negócio, já seja você empreendedor ou profissional liberal. Por quê? Porque eu aplico metodologias testadas em uns modelos de negócio nos quais eu invisto e participo, e eu trago aqui depois da validação e do teste. E eu sei o poder de transformação que isso tem. Quando você não cometer esses erros, é possível ver seu negócio transformado. É ver seu negócio mudado, é ver você mesmo, como gestor do seu negócio mudado. Pode ser que, além de transformar seu negócio, pode mudar você, pode mudar quem você é em relação a como você se comporta em alguns aspectos, momentos ou formas da sua vida. Pode ser que você, por algum motivo, acabe mudando para sempre. Eu estou falando isso porque eu já ouvi isso muitas pessoas que me falaram: Ricardo, desde que eu te conheci, eu mudei para sempre. Agora nem com meu marido, nem com minha esposa me comunico igual. E isso me fez abrir outra forma de pensar em relação a como ser proativo, de alguma forma, com as coisas que eu quero. E por isso é possível que isso te mude para sempre, não só profissional, mas também pessoalmente. Você aprende coisas que poderão ser aplicadas na tua vida pessoal e também trarão sucesso para a sua vida pessoal. Inevitavelmente isso acontece. Pode ser, mais uma premissa, pode não ser mais o bonzinho ou a boazinha. Depois de entender esses 3 erros típicos e de pensar mais, pode ser que você não seja mais visto pelo seu cliente somente como bonzinho, boazinha, que eu faço o que eu quero com ele. Eu deito e rolo, ele faz e desfaz, eu faço o preço e mexo na forma de pagamento e eu tomo as decisões todas e que manda aqui. Pode ser que isso inverta, seja mudado, alterado, e que a partir de agora, em vez de você ser
o direcionado, o bonzinho na relação com seus clientes ou interessados, você começa a ser o dominador, não mais o bonzinho, e começa a dominar essa relação. Pode ser que você perda o medo de ser um pouco mais imperativo com o cliente. Que é imperativo? É mal educado? Não. É falta de gentileza? Não. É falta de respeito? Não. Imperativo é imperativo. Imperativo é um pouco mais firme, um pouco mais específico, um pouco mais contundente ou consistente, rigoroso com o seu cliente, mesmo sendo muito gentil, mesmo com sua personalidade. Nada que eu vou passar, nenhum erro é ser sua pessoa, nenhum erro é relacionado à personalidade. Não é por aí. Mas sim ter uma posição um pouco mais dominadora, imperativa em relação com o seu cliente. Ao final, o expert, o profissional é você. O expert não é seu cliente. Então, mesmo a gente tem que fazer um esforço, mesmo que ele não veja, para a gente mostrar o que dá certo para ele. Né? O médico, quando você vai no médico para ter um problema no joelho, e o médico fala, coloque essa pomada no joelho, você não vai ficar discutindo para o médico que você prefere não colocar, que você não sei o que e tal, que não está interessado. Você simplesmente vai e coloca a pomada no joelho. Do mesmo jeito, eu quero que seja com o seu cliente, com qualquer exemplo, já seja você da área de saúde ou de qualquer outra área, tá? Não importa. Mas eu quero que fique com o cliente quando você dá uma opinião, que essa opinião vire lei, por essa posição um pouco mais imperativa com o teu cliente. Nesses conteúdos no de hoje, é possível que seja exigido para ficar até o final, para me acompanhar na história toda, é possível que seja exigido ter uma ambição um pouco acima da média. Se sua ambição não chegou até aqui, quem não chegou até aqui já sei que a ambição não deu. Se você está aqui, provavelmente você tem uma ambição acima da média e você está buscando atingir um resultado melhor em relação a encontrar seus interessados, curiosos para o seu negócio, para os seus produtos. E nessa caminhada de buscar essas pessoas, estar no lugar certo e qual o motivo que justifica estar comigo até o final? O motivo que justifica para você estar comigo até o final é porque você tem uma ambição acima da média. E o fato de ter uma ambição acima da média vai te fazer extrair melhor deste conteúdo e aplicar no seu negócio. Não vai ter acesso a erros que se resolvem neste conteúdo de uma forma mágica e ou mirabolante. Eu não vou te mostrar erros que se resolvem tirando um coelho de uma cartola. O que eu vou mostrar é erros que, trabalhando, se organizando, fazendo a sua parte, você consiga resolver ou não sofrer. Né? Vai ser necessário, vai ser imprescindível que faça a sua parte. Né? Vai ter acesso à informação, é verdade, mas esta informação vai exigir que você faça a sua parte. Não sou eu que faço tudo. Tá vendo? Então vai ser necessário que você execute, né? Que você aplique o que a gente vai falar. Então, esses foram alguns avisos ou premissas para deixarmos uma sólida base de como que a gente vai tratar este conteúdo sobre esses 3 erros que são 3 erros que se cometem na hora de encontrar os clientes ideais para o seu negócio. Tá bom, vamos ver. Primeiro erro. Qual é o primeiro erro? Erro número 1. Definições. Eu peguei o erro número 1 e eu abri em alguns espaços. Isso fui dissertando esse assunto. Tá? Quando eu preparei esse conteúdo. Então, erro número 1 sobre definições. Sobre definições a gente vai ver. Pensar, e esse é um erro de uma definição, pessoal, que você faz. Você define que pensando que todo mundo é seu cliente. Esse é um erro. Definição de não saber quem é seu cliente. Definição de identificar o cliente, mas só de forma superficial. Esse aqui já definiu um pouco mais, definiu superficialmente. Ou não escreveu, não fez o detalhe de quem é seu cliente. Ou então quer ter um público gigante, muito amplo. Ou então não consiga achar seu cliente ideal, mesmo sabendo quem é. A gente vai revisar todos esses pontos aqui. Eu passei um pouco para você ter uma visão. Então vamos começar aqui com essa primeira etapa do erro número 1 das definições. Como definições, se pensar que todo mundo é seu cliente, isso te deixa querendo atirar para todo lado. Neste caso, quando você pensa que todo mundo é seu cliente, você não está falando exatamente com ninguém. E o jogo de descobrir quem é seu cliente ideal
é buscar exatamente um melhor cliente. Então, todo mundo não pode ser seu melhor cliente. Terá pessoas que não seriam seu melhor cliente, seu cliente ideal. Então, quando a gente fala, pensar que todo mundo é meu cliente, está errado, porque, com certeza, todo mundo não é seu cliente ideal. Ideal é o ponto-chave, por isso está em negrito e sublinhado, né? Porque ideal mesmo, você tem que saber quem é. Cuidado para quando pensa em seu cliente ideal, não fazer regra da exceção. Tem uma pessoa que eu tenho uma certa admiração que sempre fala o seguinte, chama Pedro Sobral, ele fala o seguinte, a exceção é o exemplo do burro. Então, você não pode fazer de regra da exceção. Você tem que fazer que a exceção, tipo, meu cliente ideal tem 25 a 35 anos, hipoteticamente. Mas eu tenho um cliente de 18, então meu cliente é de 18 também. Não. Seu cliente é 25 a 35, mas você tem um cara fora da curva. Isso não é regra, isso é exceção. Então, identificar quem é teu cliente ideal sem fazer regra da exceção é uma coisa que vai te ajudar. E quem faz regra da exceção acaba cometendo esse erro. Veja só, a gente está vendo 3 tópicos, 3 erros, que são erros mais do que comuns na hora de encontrar clientes ideais. O erro que a gente está falando é pensar que todo mundo é seu cliente. E a forma de não pensar que todo mundo é seu cliente é fazer esse jogo de não identificar a maioria. O erro é você fica pensando que todo mundo é meu cliente e você não identifica a maioria dos melhores clientes. Você tem que fazer esse jogo. Olha, os meus melhores clientes, a maioria deles tem entre essa idade e essa idade. Os meus melhores clientes, a maioria deles tem tal característica, tal profissão, tem filhos, são casados, tem X, Y, Z. Né? Então, você tem que fazer esse jogo de identificar a maioria dos meus melhores clientes, a maioria deles tem essas características. Isso é o que é definir seu cliente. E o erro não está em definição, a gente está abrindo isso, tá? Mas isso é o que faz a diferença. Quem é o cliente ideal? E aí você vê com o que você tem. Mas Ricardo, eu não tenho cliente. Você vai me dizer, Ricardo, ainda não tenho nenhum cliente, ou tenho pouco, não tenho muito parâmetro. Muito bem. Quando você está nesse ponto, você vai para o mundo da imaginação. Na minha mente, qual é meu cliente ideal? Mas não todos os clientes, não pode ser todo mundo. Quem é o melhor cliente? Teria. E dentre esses melhores clientes, qual seria a característica que teria a maioria deles? Né? Então, você tem que tentar imaginar dessa forma. Também funciona, às vezes, pensar em amigos ou conhecidos que poderiam ser teu cliente e escrever um pouco as características para identificar, tá bom? Erro de definição também, né? De pensar que todo mundo é seu cliente, pensa que não pode ficar restringindo o cliente. Quando o erro é pensar ou querer que todo mundo seja seu cliente, ter um pensamento que é consequência dele, que é o pensamento eu não vou ficar restringindo o cliente. Como que eu vou ficar restringindo o cliente se eu não tenho nem cliente o tanto que eu deveria ter? Eu quase não tenho, eu tenho pouco, queria ter mais. Se eu ficar restringindo, eu vou ficar sempre. Você que pensa. Você que pensa. Se você sabe quem é seu cliente e quem não é seu cliente, talvez você vai poder fazer coisas para encontrar só esse cliente e desviar desses, e o seu tempo vai ser investido em pessoas que realmente são seu melhor cliente. Então, você pensa que não pode ficar restringindo, eu penso que tem que começar a restringir. Tem que começar a definir melhor, identificar melhor e poder restringir. Eu sei que pode parecer prematuro. Eu avisei no início do conteúdo que podia parecer que é muito frontal chegar aqui e falar, para de ficar, não quero ficar restringindo meu cliente, quero ter cliente de todos os tipos, o importante é cliente que pague. É isso que preciso na minha vida. Bom, você precisa disso até que tem problemas com esses clientes, ou até que tem clientes que não funcionam para você, ou que não compensam, ou que não dão retorno, ou que gastam o mesmo tempo que clientes que pagam o dobro. Imagina ter um cliente A e um cliente B. O cliente A paga 20 mil, o cliente B paga 500. Você quer cliente do tipo A ou do tipo B? Você quer só cliente do tipo A? Se puder escolher, você quer só cliente do tipo A. E não é que o A é melhor que o B é melhor que A, mas se você puder escolher, você quer isso. Então, não, quando você pensa que não pode ficar restringindo, você tem que ficar restringindo. Vai ter que restringir. Estamos no mundo da definição, nós não estamos no mundo da operação, da prática, da aplicação. Então, na definição, temos que restringir. Tá bem? Porque a definição senta umas bases, planta um caminho, que é em cima dela que a gente vai tomar ações. Então, se a gente definir errado, a gente vai colher errado, vai ter cliente errado. Então, é muito importante não pensar
que não pode ficar restringido e começar a pensar em melhor, a maioria, sem fazer a regra da exceção. Tá vendo? Seguindo com erro de definições. Erro número 1 é de definições. Para você que não sabe quem é seu cliente. Você que não sabe quem é seu cliente, talvez você não sabe o quanto isso importa. Provavelmente você não sabe nem que isso é importante. Porque, por algum motivo, não somente no Brasil, como no mundo afora, excelentes profissionais liberais e empreendedores têm excelentes produtos e negócios, trabalham duro, se desgastam, estudaram para caramba, continuam estudando e se preparando, e mesmo assim não sabem que importa identificar quem é seu cliente ideal. Não sacaram isso. Não sabem que isso é importante definir isso. E se você sabe que isso é importante, você nunca buscou o cliente ideal. Talvez você sabe que era importante eu saber, mas você sabe que é importante, mas não para fazer, não para aplicar. É importante porque é uma coisa teórica que eu tenho que fazer, não. É uma coisa prática. Se você nunca buscou o cliente ideal, mesmo sabendo o que tem que buscar, pensa que pode ser que muito dinheiro esteja ao alcance da sua mão e você não esteja chegando a pegar apenas por uma coisa tão simples quanto essa. Definir com clareza quem é seu cliente ideal. Você não buscou o seu cliente ideal e o que é buscar é se comportar, agir, talvez até investir para atrair seu cliente ideal e não os outros. Às vezes a gente nem percebe, mas por não ter cliente, você está atraindo todo mundo. Às vezes, se você querer, está atraindo um cliente que não tem as características, talvez financeiras, ou de estilo de vida, ou padrão de produto que quer, o serviço que você tem, não tem as características. Então, cuidado, porque sem pensar, pode estar fazendo coisas que atraem errado. Ou então, sem pensar, pode estar atraindo errado. Né? Também, para quem não sabe quem é seu cliente, pode ser que você esteja tentando atender todo mundo. Esse é um pouco oposto ao que a gente viu de não restringir cliente. Se você está tentando atender todo mundo, você não está atendendo ninguém direito, né? Por que eu falo que não está atendendo ninguém? Porque não está personalizando, sabe? Você não está nem pela comunicação, nem pela posição. Se você quer ter um público específico, um cliente ideal, né? Esse cliente ideal é teu público, teu consumidor dos teus produtos ou serviços, teu cliente ou então teu paciente, sei lá em que momento ou em que ponto você está, você precisa tentar focalizar onde você quer. Veja só, você tem que buscar, se você é contador ou advogado, você tem que buscar, e é empresarial, você tem que buscar empresas de tais setores e ficar bom nisso, para ter um conteúdo, para ter uma posição de expert neste segmento, neste negócio, né? neste nicho do nicho, né? Neste advocacia ou contabilidade empresarial e depois, sei lá, tributário, sei lá, né? Qualquer coisa, né? Ou contratos, ou sei lá, consumidor, né? Qualquer especialidade. E mais que você tende a fazer isso, mais que você vai atrair pessoas que buscam isso. E aí, como você pode escolher um pouco disso, você pode escolher os que você entende que podem ser melhor remunerados. Que você entende que podem ter mais benefício, né? Inclusive, faz pouco tempo, tem um amigo meu que é sócio num negócio comigo que ele é advogado e tem tido durante mais de, sei lá, 25, 30 anos um importante escritório com vários advogados na equipe dele e quando no momento da carreira dele, se cansa de tanto advogado, de tanta correria, e meio que ele dividiu o escritório e pulverizou o trabalho para todos esses advogados. Mas ele é um homem interessado em negócios, e ele sempre me fala que como o direito pode ser encarado como ter uma empresa do direito ou ser um estudioso, um científico do direito, quase nos dois pontos, e ele se encontra um pouco nos dois pontos. Quando a gente estava descobrindo sinergias de negócio, ele é advogado não no Brasil, fora, mas a gente estava buscando sinergias de negócio no exterior para fazermos uma coisa juntos, e a gente descobriu um nicho muito bom que é para advogados, que era o nicho de cobrança, o nicho de, não sei,
não me lembro exatamente como se diz no Brasil, mas é dos juros abusivos que bancos, cartões cobram de consumidores e como reverter esse valor e trazer esse valor de volta para o consumidor. Então, a gente fez esse exercício, esse trabalho, né, de desenhar esse tipo de mecanismo, de atrair consumidores que têm cartões de crédito ou financiamentos ou créditos tomados com instituições que cobram juros acima do que a lei permite e pedimos que esse valor seja devolvido com indenizações e tudo mais. Né? Esse é um processo. Então, quando você descobriu esse pequeno nicho, que nem é o melhor nicho, sabe, no sentido técnico, ele é um científico do direito, tem trocentos livros sobre direito escritos, mas quando vê esse nicho é um nicho de alto poder de negócio, está muito focalizado, treina pessoas, faz um processo muito rápido, tem muito giro, gera muitos clientes, tem muito cliente que tem um cartão de crédito que está pagando mais juros do que deveria, né? Lembro, isso não é um negócio no Brasil, é um negócio no exterior. Mas só para dizer que é um nicho do nicho do nicho dentro do setor jurídico. Ele tem, neste caso, o perfil é advogados que recebem interessados em recuperar dinheiro de juros e essas coisas, né? Então, atrai essas pessoas, né? Então, quando você sabe muito bem quem é seu público ideal e você está muito segmentado, você escolheu muito bem quem é, você acaba conseguindo, com isso, ter uma conversa, uma comunicação muito alinhada com o que ele quer. A pessoa chega a você porque a pessoa quer tirar esses juros do cartão e você tem essa solução para isso. Bom, caso fácil. É uma operação simples, né? Inclusive uma contratação direta, né? Já ao contrário, você é advogado de 300 coisas, ou você é contador de todo o perfil de autônomos, limitadas, não sei o quê, anônimas, de todo tipo, com todo perfil. Aí, talvez venha uma dúvida de, sei lá, de alguma coisa específica sobre folha de pagamento e você não vai saber responder. Vai ter que pesquisar, vai perder tempo. Então, se especializar, né? Ou em tratamentos de saúde, terapêutico, ou quase qualquer produto ou serviço, se especializar tende a te ajudar a escolher, nichar, você se nichar, tende a te ajudar e a facilitar toda a comunicação, inclusive quando você recebe um interessado, um curioso, você já recebe alguém que já veio interessado e curioso para agir, tá bem? E, não menos importante, o chumbinho e o sniper, né? Esse chumbinho e sniper é um exemplo que eu coloco sempre para comparar como você pode falar com todo mundo, é como uma espingarda de chumbinho que faz um tiro bem amplo, né? Que, na verdade, você vai atirar para todo lado, vai que acerta algum desses chumbinhos em alguém. E um sniper é esse atirador de elite, né? Com esse rifle de larga distância que calcula o vento, a altura, aos 3 km de distância e acerta exatamente na cabeça da vítima quando está entrando dentro de um túnel, passando com um trem, nos filmes, né? Então você tem que ver que você tem que tendenciar a ser sniper. O trabalho de chumbinho, de atirar para todo lado, tende a ser muito desgastante e pouco conclusivo. Você tem que escolher mais sniper, identificar melhor esse perfil e, na medida que identificou melhor esse perfil, você vai conseguir apontar exatamente qual a solução, o que você pode oferecer, qual que é o seu produto deve ser mais fácil de contratar, mais fácil dele fechar contigo. Deve ficar mais fácil. Tá vendo? Tem outro caso dentro desse erro número 1 de definições, tem gente que não identificou o cliente de forma profunda, fez isso de forma superficial. Qual é o problema disso? Se não tem detalhe e não tem profundidade, você está falando mesmo. Se identificou, mas muito superficial, você não entende ainda o que ele está vivendo, qual é o problema que ele tem. Então, você não tem detalhes, não tem profundidade, não tem boa comunicação, não tem, inclusive, um produto ou serviço que encaixa. Bem adequado, você vai adequando isso. Seus produtos ou serviços não são algo rígido, é algo que pode ter uma flexibilidade, pode ir encaixando para cada vez mais ter mais match, conexão com o seu cliente. Sem detalhes, sem profundidade, você não consegue ajudar mais, aproximar mais. Acaba tendo uma comunicação muito genérica. Quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Espingarda de chumbinho, está tirando para todo lado, vai que alguém reage. Aí não consegue se especializar mais. E isso tudo faz esse problema aumentar, né? Que é o erro de definições, tá bem? Você não escreveu, e estou trazendo simplificado ao mínimo possível, né? Tentando sintetizar o trabalho aqui hoje para que você saia, se possível, com isso pronto. Você não escreveu a definição do cliente, mas se você não fez, você vai escrever agora. Profissão ou profissões
idade ou faixa de idades, estado civil, região e alguns gostos e preferências. Com essas coisas, você começa a ter um padrão. Você pode colocar se tem cartão de crédito, você pode colocar questões religiosas ou políticas, se você quiser. Você pode ir adicionando mais coisas. Mas quando tiver isso, tem que ver, a maioria dos meus clientes tem que ter isso, os melhores, a maioria dos meus melhores clientes, desculpa, tem que ter isso, sempre fazendo esse exercício. Outra coisa, seu cliente ideal vai evoluindo, vai mudando. Então, é algo que tem que ser feito sem querer deixar esse perfil perfeito, mas já tem o perfil. E na medida do tempo, você vai ajustando e melhorando esse perfil passo a passo. Querer ter um público muito amplo, que é essa coisa de querer atender todo mundo, é um desejo pessoal, porque esse erro vem de uma vontade de ajudar todo mundo, quer atender todo mundo, quer ajudar todo mundo. Você quer atender todo mundo ou quer atender bem todo mundo e ser bem remunerado por isso. E essa é a escolha que você tem que fazer. Você pensa que atender mais pessoas é sinônimo de ter mais receita, mais faturamento. Mas, na verdade, já fiz esse jogo com vários conteúdos, mas não me canso de fazer. Você pode fazer 100 mil reais em 30 dias fazendo 100 contratos, 100 vendas de 1.000, 1.000 vendas de 100, 10 vendas de 10 mil. Tem muitas formas. Então, não mais clientes significa mais receita. 10 clientes de 1.000 é muito pior do que 5 clientes de 50 mil. Né? Então, tende a ser menos trabalho, um bom número de clientes, mas menos trabalho. Também não estou dizendo em ter um único cliente e ter todo o seu risco do negócio numa única pessoa, tá bom? Não recomendo isso também. Mas não saber dizer não a alguns perfis, por querer ter um público muito alto, já vai te prejudicar, né? E não saber dizer que não a alguns perfis de clientes que você já intui que não funcionam, pode ser mais um problema. Porque quando você sabe que este cliente não dá certo, você tem que conseguir falar que não, porque você tem segurança. E a única forma de dizer que não para clientes é quando você tem segurança que você gera o tanto de clientes que você quer. E para aprender a gerar o tanto de clientes que você quer, a primeira coisa a ter pronta é essa definição que a gente acabou de preencher aqui. Tá vendo? Isso é o erro 1 sobre definições, toda a visão detalhada sobre isso. Fora isso, tem algum caso que fala assim, não consigo achar meu cliente ideal. E talvez você não consiga porque não tentou, porque não parou para definir com detalhes, porque não entendeu o quanto identificar e definir com detalhes seu cliente ideal pode mudar e melhorar seu negócio. Talvez você não identificou porque diz, bom, eu mesmo identificando, eu não sei onde achar esse cliente. Bom, tudo isso tem que ser resolvido. Você tem que aprender a achar ele. É possível, dentro da definição, onde ele está. Ele está. Hoje em dia, né, todo mundo está aqui, tá bom? Você tem que se entende o que ele gosta. E ele tem um celular, smartphone, você encontra ele. Tá bem? Autoprejulgamento de incompetência, muito típico. Não acredita que seja capaz de atender, muito típico. Esses dois pontos é um pouco um primo do outro. Você não acredita que vai conseguir atender bem o seu cliente, por isso nem quer buscar muito, tem até medo quando aparece um cliente, fica inseguro, porque você talvez não se prejulga. Porque você talvez se auto-prejulga como incompetente. Talvez você diz, eu não tenho competência para atender essa pessoa. Bom, isso é relacionado a produto ou serviço. Tem que aprender a fazer um trabalho de definição, neste caso, definição de entregáveis de seu produto ou serviço. Quando você faz isso, você não se sente mais incompetente e você passa a não acreditar que seja capaz de atender nunca mais, né? Você supera esse problema. E aí, um erro muito clássico é esperar que o cliente acorde e vá até você. Que o cliente, que pessoas, centenas de interessados, milhares de interessados, acordem milagrosamente e vai buscar você do nada para que possam te contratar ou te comprar teus produtos ou serviços. Isso é uma esperança que não vai acontecer. Tá vendo? Então, sobre definições, era isso que eu queria passar para você. Tem que entender um pouco, se eu conseguir passar a mensagem, que tem que realmente fazer este exercício aqui, escrevendo estas características e talvez mais algumas, e saber disso. Né? O erro é saber disso. Não saber disso, tem que saber o que é. Quem é o seu cliente com profundidade, com detalhes. Tá vendo? Então vamos lá, vamos seguir para o segundo erro. O segundo erro é a condução. A condução é como conduzir o cliente, como gerenciar isso, né? E na maioria dos casos, falta um plano para conduzir o cliente do ponto A ao ponto B.
Ponto A é um interessado, um curioso. Ponto B é um cliente que me paga pelo meu serviço ou produto. Então, falta um plano específico para conduzir, para fazer que o cliente faça essa caminhada do ponto A ao ponto B. Normalmente, tem que ter um conceito, né, sobre conduzir cliente que é muito relacionado a visual, a uma parte visual da coisa. E nessa etapa visual da coisa, para conduzir seu cliente, a primeira coisa que você tem que conduzir é atrair ele de onde ele está até você. Né? E aí começará a ser um interessado. E para isso, você normalmente terá uma grande vantagem se você conseguir atrair ele. E aí vem a palavra, né? Está escrito aqui na tela, você está vendo food porn, que significa quase de comida pornográfica. Tá vendo? Esse é o que eu estou dizendo aqui. Né? Eu estou dizendo isso pelo seguinte motivo. Às vezes, um texto escrito numa certa sequência específica, em uma série de etapas, com uma estrutura concreta, e uma imagem visualmente que chame a atenção do seu cliente pode fazer ele agir de imediato. Eu coloquei o exemplo do food porn porque é muito usado para hamburguerias ou negócios do tipo alimentação. Colocar imagem com um delicioso, lindo hambúrguer ou um prato bonito num restaurante, porque eu imagino que você já viu uma imagem linda de um hambúrguer. E com essa imagem linda do hambúrguer, você tem que ver o que o seu cliente quer ver, o que ele vê na imaginação dele quando te contrata. Conduzir o cliente é através de um texto escrito, planejado, estruturado, escrito para você, na sua casa. Você tem isso escrito no seu negócio, você escreveu passo A, passo B, passo C, tudo que você tem que fazer com um atendimento, seguindo uma estrutura coerente, né? Seguindo uma estrutura planejada. Escrito sequencialmente, com uma série de perguntas, com uma série de questionamentos, com uns fechamentos. Isso, atrelado a uma imagem com um conceito atrativo para o seu cliente, isso deixa o seu cliente conduzido na direção certa. Normalmente, você também pode adicionar a isso, quando você fala com o seu cliente, prints de detalhes específicos do resultado do que seu produto oferece. E outra coisa sobre a condução que tem que estar planejada, essas coisas tem que estar planejadas, tá vendo? Você tem que estar planejado o seu texto escrito da sequência de comunicação, linha por linha, letra por letra, o que você vai falar com o seu cliente. Você tem que ter definido imagens que trazem um conceito food porn, imagem mais visual, mais atraente para o seu cliente. 3, detalhes específicos, às vezes comprovações específicas em imagem, para que ele possa visualizar também, em prints, às vezes, né? Prints de prova. Olha, está aqui um cliente meu falando que foi legal o que eu fiz por ele. Prints, provas, né? E, por último, nesta primeira etapa do erro número 2, lista de objeções para conduzir o cliente. O que é a lista de objeções para conduzir? Seu interessado, curioso, antes de ser cliente, ele diz motivos para não te comprar ou não te contratar. Ele tem uns motivos. Não tenho dinheiro, não tenho tempo, né? Ou estou muito ocupado, não é uma prioridade nesse momento, não sei se isso funciona para mim, não sei se vai me ajudar, é muito caro, né? Ele pensa e diz essas coisas. Você tem que ter uma lista de tudo que ele diz. E em meus negócios eu faço isso rigorosamente, eu tenho até listas com 40, 50 objeções para cada negócio, dificilmente você vai ter mais do que isso. Então não é muito, é só 40 ou 50. Então você vai listar as 40 ou 50 mais comuns, objeções que as pessoas têm, e vai buscar uma forma para conduzir essa objeção desde esta objeção está paralisando o meu cliente a me comprar ou me contratar, e vai fazer que ela volte através de um mecanismo de comunicação para um novo fechamento, para uma nova negociação aberta, para um novo fechamento, para que a venda possa ser recuperada, para contornar, para ultrapassar essa objeção e trazer de novo uma oferta. Exemplo, eu não tenho esse valor todo de, sei lá, 5 mil. Ok, João, perfeito, bom comentário. Se você não tem o valor, obviamente eu não posso te ajudar. Mas deixa eu entender uma coisa, se tivesse uma forma, de vez de ser 5 mil à vista, e tivesse uma forma de dividir isso poderia ter te ajudado num caso hipotético? Então ele vai dizer, não, claro, se tivesse sido parcelado, pronto, de repente você já tem cartão, já fechou. Então você tem que ter objeção e como resolver cada uma de todas essas objeções. Às vezes, neste caso dos 5 mil, né? 5 mil é um valor muito grande, mas 500 já não é tanto.
Então, 10 de 500 pode ser um valor possível, quanto 5 mil de uma tacada não é. Então, tudo é saber listar objeções, não vai ter mais que 40, 50, faz sua lista e põe a solução do lado. Solução de objeção para conduzir o cliente de volta para a negociação, ultrapassar o problema, ultrapassar a objeção e levar de volta. Essas 4 coisas fundamentais que você tem que ter prontas e não, a maioria de empreendedores, profissionais liberais não tem isso pronto no seu negócio. Isso acaba impactando negativamente. É um erro de condução do cliente. Condução, igual conduzir um veículo. Tá bem? Seguimos. Falar detalhes que o interessado não pergunta e que não são relevantes. Como que funciona isso? Quando muitas vezes você, especialista, profissional, empreendedor, é muito bom no seu produto. Você é muito profissionalizado com isso. Você tem muita experiência. E o fato que você tem muita experiência com isso, é importante que você saiba que mesmo com toda essa experiência, seu cliente não precisa saber de tudo que você sabe para ele te contratar ou te comprar. Ele não precisa saber tanto quanto você sabe. E você tem que ter o cuidado de você não passar de atender a dar aula, porque isso fica, inclusive, até cansativo às vezes, quando seu cliente só queria comprar ou só queria uma solução para o dor no ombro, só queria resolver um problema da dor no ombro, só queria um problema para esse assunto jurídico, ou para esse assunto de contabilidade, só queria um problema para esse assunto psicológico, talvez, de repente, sei lá. Só queria uma ajuda para isso, e você fica dando uma aula de porquê, de como, de quando. Não é necessário. Então, falar é prata, ouvir é ouro. Você fala o mínimo necessário para ouvir o ouro, tudo que você puder. Então, fala detalhes que o interessado não pergunta, não. Tenta falar detalhes que você desenhou na etapa anterior da condução, que a gente viu agora, que são imprescindíveis. Então, muitas vezes, cuidado para não dar aula, em vez de estar numa posição de... Quando você está atendendo um cliente, você está numa posição de fechamento, de acordo, de negócio. Você está na posição de comércio, de fechamento do negócio. Você não está na posição de aula, de professor. Então, cuidado para que não saia a sua especialidade, a sua profissão, o amor que você tem no seu negócio, a sua profissão, não fale tão alto que canse o teu cliente. Não significa que o seu cliente vai conduzir a negociação pelo fato de você estar mais ouvindo do que falando. Significa que você está perguntando e ele está falando. E mais que ele fala, mais fácil que fica para você. Muito bom também na condução, aprender a aplicar a escuta ativa. E o que é a escuta ativa? Quando o cliente está falando, aprende a prestar atenção no que ele está dizendo com detalhes. Porque nada vai afugentar mais seu cliente na condução do que ele fale uma coisa e que você acabe, daqui a um minuto, pergunta a mesma coisa ou não tenha prestado atenção num detalhe que para ele é importante. Eu odeio, abomino canela. Não suporto a canela. Se eu vou num restaurante frequentemente que eu não gosto da canela, se eu vou num restaurante frequentemente que eu peço alguma sobremesa que tem canela e eu não gosto de canela, e eu já falei isso, e eu toda a vida tenho que ficar lembrando, eu sempre penso, poxa, eles não sacaram. E ao contrário, tem um cara fantástico num restaurante que eu tenho frequentado muitas vezes, que ele lembra, uma vez, depois de uns anos de não voltar ao restaurante, quando eu voltei, ele ainda lembrava, ele falou, você não come canela, inclusive, né? E isso é uma coisa que sente personalização, né? Interesse genuíno. Escuta ativa é interesse genuíno pelo seu cliente. Escuta com cuidado, carinho e atenção. Tem que entender o que ele quer. Tem que ser cuidadoso. Tá vendo? Seguimos muito bem. Não perguntar mais. Você tem que perguntar mais para o seu cliente. Mais que você pergunta, mais que ele responde. Mais que ele responde a informação que tem para poder, fazer fechamento. Às vezes, fazer comentários ou perguntas que são padronizados, que você viu que alguém disse que tem que fazer essas perguntas, mas você não entende o porquê, qual o seu objetivo com isso. Então, você faz perguntas que são relevantes para o seu interesse, para ter uma boa resposta para que te ajude, e você fala do assunto que seu cliente quer saber. E tenta se limitar a isso. E quando você desenhar seu texto, você faz isso. São erros clássicos na condução. Tá vendo? Mais erro de condução. Falar demais sem perguntar se o interessado está acompanhando o que você está passando. Às vezes você, com seu profissional, sua experiência, sai atropelando tudo no WhatsApp, o cliente fez uma perguntinha assim pequena e você já quer tirar todas as dúvidas, responder todas as perguntas.
tem que ter calma. Às vezes menos é mais. Às vezes deixar uma dúvida, deixar uma curiosidade, fazer o cliente perguntar qual é o próximo passo e agora como é que fica. Deixar o cliente agir, isso pode te ajudar a manter ele mais engajado, o cliente ou interessado ou curioso. Tá bem? Não fazer perguntas de condução, porque tem perguntas que tendem a que o cliente repense o próximo passo. Por exemplo, não fazer pergunta de condução é quando você pega o cliente e você pergunta por qual motivo você acha que o meu produto pode ajudar a melhorar sua vida por tal motivo. O meu serviço pode ajudar a melhorar sua vida por tal motivo. Você está fazendo uma pergunta que conduz ele a querer mais seu produto, a comprar mais, a desejar mais seu produto. Então, perguntas que conduzem a uma resposta que é favorável para você, mas é só uma pergunta. Erro clássico de condução, não descobrir objeções e dúvidas. Quando você está falando com o cliente, se você está falando, interessado, né? Está entendendo, curioso, fala, e não se certifica se ele está entendendo o que você está falando, você não vai descobrir qual é a objeção e dúvida. Você dá uma enxurrada de informação tão grande que não dá tempo dele perguntar. Isso não entendi, me explica melhor. E depois não perguntar a expectativa do cliente. Isso é quase que de início. O que é que você espera ter hoje nesta nossa reunião que temos marcado, né? Depois de vir aqui na minha loja, depois de ter essa consulta, né? Depois dessa reunião, qual é a sua expectativa hoje que acontece desta reunião? Não perguntar a expectativa, né? A expectativa vai te deixar alinhado, você já vai saber qual é o objetivo dele. O seu é fechar negócio, o dele é tal. Só casar essas duas coisas, já está muito mais perto de fechar. Esse é erro de condução. Continuamos com erro de condução. Seguimos, mais erro de condução. Acreditar que o cliente vai te dar uma resposta depois. Depois é amanhã, semana que vem, depois te ligo, depois a gente vê. Erro de condução, o cliente não volta. Erro de condução, cliente mente, cliente some e cliente não é responsável. Você não pode deixar o cliente ser o responsável pelo próximo contato, pela continuidade desta negociação. O cliente pode ir embora para voltar, olha, seu negócio. Depende de como você tiver gerenciado a fórmula de fazer uma oferta, com que prazo, com que condições. E nos meus negócios, eu sempre sou favorável de fazer uma estrutura de modelo de negociação, de fechamento de negociação, que conduz o fechamento no ato. Não gosto de deixar para amanhã ou para a semana que vem. Eu não trabalho dessa forma nos meus negócios. Eu sempre boto prazo. Então, você não pode deixar seu cliente ser responsável pelo prazo de fechamento. Também quando a pessoa não cumpre no prazo que eu dei, eu encerro e fico tudo bem. Eu entendo essa coisa de ter o cliente conduzido. E você tem que entender que ele não pode ser o responsável pela continuidade da conversa. Se ele some, ele pode. Se ele mente, ele pode. Se ele não volta, ele pode. Se ele não é responsável, ele pode. Você que não pode. Você que deve ser o responsável. Erros de condução. Seguimos aqui, mais erro de condução. Não controlar esta e próximas etapas da negociação. A negociação é uma estrutura onde tem várias etapas que se tem que ter perfeitamente escritas num texto sequencialmente organizado. Você tem que controlar em que etapa eu estou e a que etapa eu vou. Qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? Quando avançar na direção do fechamento? Qual a direção que deve tomar um atendimento? E, claro, sempre você tem que ter cuidado para não deixar de perguntar antes de conduzir. Você pergunta, confirma e conduz. Próximo passo. Então, entender esse procedimento facilita a sua vida muito na condução. E não entender é um erro grave que te leva a perder montanhas e montanhas de clientes e montanhas de milhares e talvez milhões de reais. Não sei quanto. Não sei disso. Muito bem, mais erro de condução. Não ter uma cadência de agendamento. Ah, Ricardo, mas o que é uma cadência? Uma cadência é uma sequência de mensagens estruturada de tal forma que atraia seu cliente e faça várias chamadas com vários tipos de mensagem, com vários horários, com tipos de texto diferentes, para levar o cliente, de novo, nos trilhos da negociação. Para interessado, curioso, nos trilhos da negociação, para que você possa fechar depois. Então, cadência é uma sequência de pontos de contato que pode incluir texto, WhatsApp, e-mail, áudio, ligação. Pode incluir várias formas de contato em vários horários. Eu recomendo ao mínimo 7 dias de cadência. Então, durante 7 dias, várias mensagens e ligações
que sejam textos que sejam coerentes com o momento que está vendo. Tipo, eu falei com ele hoje, ele não me respondeu, amanhã não vou fazer um texto como se ele tivesse me respondido. Vou começar falando, falei com você ontem, você não me respondeu. Por mim não tem problema se você não está interessado no meu produto ou serviço, mas apenas para manter minha agenda atualizada. Você pode me confirmar que eu posso liberar essa barra para outra pessoa? Ou então você pode me confirmar que eu não tenho interesse só para liberar aqui no tempo? Se ele não responde, próxima cadência. O fato de você, próxima mensagem para o dia seguinte, o fato de você não ter me respondido ontem me faz entender que não tem interesse. Qualquer coisa que eu precisar, fico à sua disposição. Se não, estou deletando neste momento. Estou deletando, talvez não, mas estou suspendendo o contato para não te atrapalhar, não ser chato também, mas também queria saber se tem alguma coisa que eu possa te ajudar, sei lá, algo do tipo, né? Então você vai pondo mensagens, né? Talvez em algum momento a gente possa ver um conteúdo um pouco mais profundo sobre que tipo de mensagens ou como a cadência ideal, mas são mensagens, que eu falo mensagens, mas pode ser ligação, WhatsApp, e-mail, pontos de contato em vários horários que tendem a fazer que seu cliente reaja em algum deles. E tudo que você quer essa primeira reação de volta para você trazer de novo a negociação. Você pensa que perde o cliente porque ele não responde, e ele não responde porque às vezes ele está no médico, está entrando no carro, está subindo num avião. Se tivesse essa mensagem que ele não te responde, ela desce no WhatsApp lá para baixo. Se ele ligou, talvez não atendeu, não podia atender, estava numa reunião, perdeu o cliente. Se você tiver uma cadência, uma segunda mensagem de manhã, ele vai falar, porra, estou falando com essa pessoa faz 3 dias, desculpa aí, amigo. Tá. E se não responde, você perde. Está tudo bem, cumpriu a cadência, você perde sem problema nenhum. A pessoa não perde cliente neste caso, ou perde então a oportunidade clara de transformar um interessado em um cliente, com um erro muito grave na hora de encontrar o cliente, é encontrando o cliente não respondeu e você fica quieto sem fazer nada, você vai perder o cliente. Você até encontrou, sabia quem era o cliente, estava conduzindo, mas ele não responde, porque não respondeu um dia, você não vai falar mais nada. Ele talvez até quer, deixa eu responder minha mãe, tu pode ter deixado de responder tua mãe, teu pai é um amigo íntimo. Você já fez isso, não por mal, porque te pegou num mau momento. Quem disse que ele não foi pego só por num mau momento? Quem disse? Que você começou a falar, ele estava falando contigo, você culpou. Então você tem que testar como que você sai dessa dúvida. Cadência te tira dessa dúvida para sempre. Pior coisa é não fazer nada. E depois, não fechar horários específicos de atendimento numa cadência. Numa cadência, sempre tentar buscar horários de atendimento. Fechar um horário e um dia que ele vai ver que vai ser o próximo passo na negociação. Então, na manhã de 3 da tarde, a gente pode marcar uma videochamada para eu te explicar XYZ. Sabe? Tentar fechar horários específicos de atendimento para a próxima etapa do negócio. Muito bem. Mais detalhes sobre condução, mais sobre este erro tão importante. Não saber conduzir o cliente para a etapa do fechamento. Você fez tudo bem feito, atraiu, encontrou, identificou, colocou na conversa, ele não te respondeu, você fez uma cadência, ele te respondeu, seguiu até aqui e agora você não sabe como fazer para fechar, valor, dinheiro. E aí, como é que eu faço para falar de dinheiro? Não sei, como que eu trago o assunto dinheiro agora, né? Então, o que você não faz é não fazer uma confirmação com importância, né? Como, por exemplo, eu posso confirmar, então, que desta forma eu ajudaria e me encaixaria com sua expectativa para te entregar meu produto ou serviço desta forma? Se ele fala que sim, você já está mais perto de falar, então tá bem, o valor é tanto, né? Você já está mais perto de fazer o fechamento. Não fazer lembretes durante toda a negociação, você tem que fazer lembretes o tempo inteiro do que vai acontecer, né? Como se fosse manter o cliente memorizando o que está acontecendo e também quais são as próximas etapas. Ou como a gente vai marcar amanhã, vou deixar uma sequência de 2 lembretes para não esquecer da nossa reunião da manhã. Então vou mandar 2 mensagens. Isso é possível configurar desde um aplicativo no WhatsApp, você consegue agendar todas essas mensagens automaticamente. E depois, sobre não saber conduzir o cliente, é não fazer pré-confirmações. Pré-confirmação é como sentir a temperatura da água. Na medida que você está falando com o seu cliente, você vai mais ou menos pré-confirmando que está tudo indo bem, que está na direção do fechamento final. E com isso são pequenas perguntas, pré-confirmações pequenas, que vai deixando o seu cliente muito bem alinhado. Bacana. E erro número 3, último erro. Achar clientes ideais. Tá vendo? Qual o erro sobre achar clientes ideais? Como que funciona esse erro, né? Porque a gente viu de várias perspectivas, vários erros. A gente viu sobre o erro de definir, a gente viu sobre o erro de conduzir
E agora, de achar, e este é um erro que em muitas ocasiões a pessoa não sabe onde achar esse cliente ideal. Já identifiquei quem é, já entendi que eu tenho que aprender a conduzir, mas onde que eu acho essa galera? E aí vem o que a gente sabe que tem panfletos, tem rádio e TV, tem agências, e esses meios requerem bastante esforço. Você vai precisar, talvez, contratar alguém gráfico que faça um desenho, vai ter que pagar um jornal para publicar um jornal, uma rádio, panfletar, distribuir os panfletos. Em que lugar, como fazer isso? Tem um trabalho gigante e muito esforço. Outra forma de fazer isso, meios convencionais, que neste caso são gratuitos, boca a boca e indicações. Olha, boca a boca e indicações, se bem estruturados, podem ter muito valor. Se você espera que alguém te indique, se você não faz nada por isso, ninguém vai te indicar. As pessoas não indicam por indicar. As pessoas se indicam se estão incentivadas. Se você tem um bom produto ou um bom serviço, e você as incentiva. Que plano de incentivo você tem para que o cliente, ou não cliente, o interessado te indique? Quando o cliente entra em contato contigo, quando faz a primeira pergunta de interesse, você faz alguma coisa para transformar ele em um indicador, para que ele te indique outros clientes? Ou você não está fazendo nada? Então, para que o boca a boca flua, para que a indicação flua, você precisa fazer alguma coisa. Então, vamos lá. Achar cliente ideal, muito difícil por dinheiro sem saber retorno. O que acontece de fato é isso, é muito difícil você falar, não, vou gastar em TV, vou gastar em panfletos, mas e se eu gastar 1.000, 5.000, 300 reais, 10 reais e não tiver nenhum retorno, meu Deus do céu? Vou perder esse dinheiro? Sim, vai perder esse dinheiro, porque se você nunca fez publicidade, se você nunca fez nada para atrair o seu cliente ideal, se você não tinha o cliente ideal e agora já tem, mas nunca fez nada para atrair ele, a primeira vez que você faz essa chanson que não vai acertar, vai demorar um tempinho, vai demorar uns 2 ou 3 testes ou erros, ou 5 testes e erros, para você começar a acertar o seu cliente ideal. Então, esse primeiro cliente ideal que você faz é só para poder testar. Então, quando você está testando e faz um anúncio na rádio vale, sei lá, um dinheiro. Então, você vai ter um custo e o retorno, vamos ver o que é que vai dar. Talvez tenha um retorno, talvez não tenha. Por isso que os meios de hospedagem, os meios de publicidade convencionais, TV, rádio, essas coisas, pode ser que ponham mais risco na relação custo e retorno que você tem. O erro comum sobre isso é não medir os dados de retorno, porque na maioria dos casos, se você faz uma campanha, se você faz alguma ação de atração de cliente ideal, você vai ter algum interessado voltando na sua direção. Esse interessado tem que medir quantos interessados, com qual orçamento, e aí você pode começar a contabilizar, inclusive, como escalar isso. Você tem que pensar que você não vai acertar a primeira, mas você vai ter que ficar falhando até acertar. E o erro é não ficar falhando até acertar. Você tem que ficar falhando, até começar a acertar. Esse é um processo natural, a melhor forma de fazer isso. E depois você vai saber se funciona ou se não funciona o sistema que você usou para atrair clientes ideais, para atrair a pessoa ideal, o cliente ideal para o seu negócio. Te falar que o erro é não aprender, talvez, tráfego pago. O pessoal fala, mas aprender tráfego pago é uma coisa difícil. É que aprender tráfego pago, com 6 reais por dia, você testa, mostra para 1.000 pessoas um anúncio. Esse anúncio não precisa nem de gráfica, nem de nada, porque você pode fazer no Canva, num aplicativo gratuito, sem um custo de nada, trazendo uma imagem, escrevendo um texto. Com um custo de 6 reais em um dia, você já sabe o que funciona, uma coisa funciona ou não, um pouco. Né? Talvez pode deixar umas 10 dias, vai. 60 reais você já sabe se está no caminho certo ou errado. A vantagem do tráfego pago é mídia paga, né? Anúncios pagos com mídias sociais, é a velocidade absurda que você aprende se acertou o cliente ideal ou não acertou. E é verdade, você vai ter teste e erro, mas a 6 reais por dia, 6 reais é uma coxinha e uma coca. Ou um café e um bolo. 6 reais por dia de investimento pode significar aprender para o resto da sua vida algo muito forte sobre o cliente ideal, talvez ter uma máquina fortíssima de faturamento, de geração de novos interessados. Se atrai esse cliente ideal com um orçamento tão pequeno e depois você consegue ter um bom mecanismo de conduzir ele, você tem uma máquina automática de produzir vendas em alta escala. Bom, intenso, né? Foi legal esse conteúdo de hoje. Foi bastante profundo, 1 hora aqui explicando um pouco sobre erros clássicos. Eu tentei exprimir meu cérebro para tirar os erros. Passei tempão preparando esse conteúdo para que pudesse trazer algo de bom que fosse útil para você. Se foi útil para você,
deixa seu like. Se pensa que pode ajudar alguém, compartilha com algum amigo ou conhecido. Se aguentou até o final, você é um guerreiro. Te agradeço pela sua companhia comigo até agora. Forte abraço.